Olá pessoal do Para Aula Certa Concurso, aqui é o Reginaldo, sou escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça e estou aqui para continuar a série de vídeos sobre reprovações e as lições que a gente pode tirar desse fato, tá ok? Lembrando aí que no vídeo passado, né, a primeira lição que a gente tirou aí foi sobre não se apegar aos clichês, né? Primeira lição, não se apegue aos clichês. Foi essa a lição que eu extraí, né, da minha jornada aí no mundo dos concursos públicos e eu trouxe para vocês. Hoje vou trazer uma segunda lição, que é a seguinte: seja autocrítico. Quando eu falo em ser autocrítico, eu quero dizer para você ser exigente com você mesmo. Você tem que ser bastante exigente e parar de ficar inventando justificativas para os seus fracassos, tá ok? Afinal, você não é mais criança. Criança é que a gente tem que tomar cuidado para falar. Criança é que fica inventando justificativa para tudo. Não, você já é adulto, até porque você já está fazendo concurso. E se você está fazendo concurso, pressupõe que você já tem mais de 18 anos, certo? Seja autocrítico, pessoal. Esse é o recado que eu quero dizer. Ainda em relação à autocrítica, eu quero que você, quando for fazer, né, a sua crítica após você ser reprovado, você tem que se atentar aos fatos, tá? Vamos deixar as circunstâncias para uma segunda ocasião. Primeiramente, atente-se aos fatos. E o fato, no caso de uma reprovação, é que você não foi bem na prova, certo? Até porque se você fosse bem, você não teria sido reprovado. Fato cru é esse. E aí, a partir daí, você vai tirar suas conclusões. As circunstâncias é algo que você vai analisar, são coisas, né, que devem ter acontecido e tal, que vai ser analisada posteriormente. Ainda, pessoal, em relação a isso, eu gostaria de falar que muitas pessoas se deixam levar pela falsa impressão de que foi bem na prova. E nem sempre isso é verdade. As pessoas às vezes acham que foi bem na prova porque não estudou. A pessoa pega, ela não estuda, e aí ela faz uma nota razoável e acha que foi bem. Prestem atenção, pessoal. Não há diferença entre você ir razoavelmente bem na prova e você ir pessimamente mal na prova. O fato é um só. O fato é que você reprovou. As pessoas, às vezes, utilizam, além disso, né, outra falsa impressão que a pessoa tem de que foi bem na prova, às vezes é fazendo uma comparação com um amigo. Ela tem um amigo ali que ela sabe que o amigo demandou mau tempo, que o amigo estudou, e de repente o amigo dela, vamos supor aí, vamos colocar um caso prático, tá? Numa prova de 40 questões, por exemplo, o amigo dela, vamos supor lá, acertou 27, e o amigo dela estudou. Só que ela não estudou e acertou 28. Então ela se contenta com isso e acha que foi bem na prova. Quando na realidade ela não foi bem. Ela está mascarando e está achando que foi bem e não foi. E isso é um problema, porque o que te dá um combustível para você melhorar é justamente o fato de você encarar a realidade e ir atrás de melhorias. Se você se contentar com isso e achar que foi bem, sem você ter ido bem, que nesse caso você não foi bem, mas você está ali feliz porque você foi melhor que seu amigo, afinal você não estudou, e seu amigo estudou e foi pior do que você. Isso não é parâmetro, que isso atrapalha muito no andar das preparações para outros concursos, tá bom? Vamos fazer uma autocrítica ferrenha, uma autocrítica minuciosa em relação a tudo. Dizer também, ainda em relação a esse ponto, pessoal, é que a autocrítica ela tem que ser fria, tem que ser uma autocrítica fria, bem minuciosa, ainda que se toque em pontos que são prazerosos pra gente. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que depois de você fazer a sua autocrítica, você chegou à conclusão de que o que está faltando para você é tempo para estudar, tá? Você é uma pessoa que você trabalha e que você estuda, você faz faculdade à noite, digamos assim. E aí você vai lá, tá faltando tempo para mim, e o que muitas pessoas fazem numa situação dessa? Vai lá, constata que de fato está faltando tempo para estudar, vai lá e tranca a faculdade. Certo? Só que as pessoas às vezes não pegam no ponto que de fato está prejudicando ela. Digamos assim, às vezes a pessoa, ela tranca a faculdade, mas o que está prejudicando ela é o tempo que ela está perdendo. Vamos supor, se é um homem, né? Vai lá, o cara joga bola no final de semana, o cara pega, sai pra balada, bebe, e aí o cara não toca nesse ponto. Ele acha que o que tá atrapalhando ele é a faculdade. E na realidade não é a faculdade, porque bem ou mal, a faculdade é algo que é certo, né? Quando a gente começa a estudar para concurso, a gente estuda para concurso e a gente não sabe
o quanto que isso vai ser satisfatório, digamos assim, o quanto que isso vai dar resultado. Apesar de todo o esforço que a gente faz, isso é uma incerteza. E a faculdade é uma certeza. Lógico, você vai ter que fazer as provas, mas basta você passar ali nas provas, no final de um período de 4 ou 5 anos, você vai estar com um diploma. E esse diploma é que te vai dar um favorecimento no futuro, para que você saia, por exemplo, digamos assim, a pessoa que tem nível médio, ela vai começar a concorrer com pessoas do nível superior. E isso já vai dar uma boa filtrada. Ela já vai ter uma concorrência menor. E às vezes, ainda dependendo do concurso, se for para a área dela específica, vai dar uma filtrada maior ainda. E ela vai ter mais condições de passar. Então, não façam isso, tá? Vamos analisar friamente e tocar em todos os pontos. E ainda que sejam pontos que te dão prazer, pontos que são prazerosos, na sua atividade, você tem que tocar neles e você tem que, nesse caso específico aí do tempo, esse tempo que você tem que tirar. Você tem que diminuir pelo menos, tá? Vamos ser ponderados, prestar muita atenção na hora de fazer a nossa autocrítica, tá ok? Pessoal, e voltando àquele ponto que eu falei ali atrás, sobre a falsa impressão que a gente tem de ter ido bem na prova, vamos analisar friamente aqui, né? Isso é uma concepção pessoal minha, e eu quero passar isso para vocês, eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Para mim, eu vejo a banca examinadora como uma empresa, certo? É uma empresa que é contratada pela prefeitura, né? Vamos supor aqui um concurso municipal, ela é contratada pelo órgão público, nesse caso a prefeitura, para elaborar uma prova, né? Para que sejam selecionadas pessoas para trabalhar na administração. Só que a banca ela não deixa de ser uma empresa. E como uma empresa, ela tem objetivo de lucro. E aí, o que ela quer? Ela quer atingir a finalidade da prefeitura, que é selecionar os melhores, né? Vai lá, seleciona os melhores, ou seja, aqueles que são melhores classificados, aqueles que fazem a melhor pontuação. E também ela quer garantir você para um próximo concurso. Né? Então, ela não vai colocar ali de 40 questões, né? Sempre naquele exemplo prático de 40 questões, ela não vai colocar 40 questões extremamente difíceis. Imagine você, se você vai fazer uma prova, por exemplo, aqui vamos falar da banca do IBAN, né? O IBAN é uma banca que faz o concurso aqui da Praia Grande. A maioria dos concursos da Praia Grande, da Prefeitura de Praia Grande, quem faz é o IBAN, tá? Eles não vão colocar 40 questões dificílimas. Porque, vamos supor, você vai fazer um concurso, de 40 você vai acertar 10. Aí no próximo, de 40 você acerta 11. Aí no outro, de 40 você acerta 10 ou 11 também. Qual é a probabilidade de ter um próximo concurso do IBAN e você ir fazer? Certamente você não vai fazer. Por quê? Porque você vai saber que aquela banca ela pega muito pesado. Então, o que eles fazem? Isso, voltando aqui a falar, é uma concepção pessoal minha. Eles pegam, fazem questões que são, elaboram, né? Elaboram questões que são de fácil entendimento, que às vezes você, com um conhecimento razoável, você consegue acertar, ainda que você não tenha estudado, ou de um nível de profundidade muito raso, certo? Que você vai lá e consegue, mesmo sem estudar, você consegue responder. Nesse exemplo hipotético de 40 questões, digamos que 28 seja desse nível, esse nível possível de acertar. E 12, e essas 12, digamos assim, 12 questões que sobram, né? 28 de nível razoável, nível raso, e 12 questões de nível aprofundado. O que vai fazer a diferença no concurso público, na nota final e nos aprovados, será relativo àquelas pessoas que acertarem as 12 questões, né? Então, na realidade, o diferencial do concurso são aquelas 12 questões. E aí, numa prova dessa, a pessoa fazendo 28 pontos, a pessoa não estudou, digamos assim, ela vai e acerta lá as 28 questões. Ela fala, pô, tô bem, não estudei e fiz 28, e isso mascara, e a pessoa vai se mantendo ali, não vai progredindo e acaba nunca passando em nada, tá bom? Então, vamos ponderar, a banca também é uma empresa e ela objetiva lucro e as inscrições dos candidatos é que muitas vezes pagam os custos do concurso. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais dinheiro entra, então ela não pode acabar totalmente com o teu sonho, digamos assim. As pessoas que acertaram aquelas questões mais aprofundadas, certamente também acertaram as questões que você sem estudar acabou acertando. Então vamos ter cuidado, pessoal, vamos fazer uma
autocrítica legal quando a gente fizer uma prova, né, na nossa pontuação. Não vamos nos deixar levar por falsas impressões. Bom, para terminar aqui o assunto autocrítica, gostaria de agradecer aí, né, já todo mundo que está aí assistindo o vídeo. Peço para que deixem seus comentários e peço, principalmente se você discorda do que eu estou falando, que você exponha a sua opinião aí, que nós entraremos em contato, né, responderemos os comentários de vocês. Enfim, para terminar, como eu disse, pessoal, a autocrítica ela depende de uma situação, de algo chamado questionamento, tá? Então, questione-se. Como assim questionar? Se questionar? É assim, pessoal, ó, você tem que fazer uma autocrítica, analisar tudo, e no final da prova você começa a fazer perguntas para você mesmo. Por exemplo, tá? Aquele dia que eu saí, né? Você vem e tal, e aí você faz a prova e depois tem lá, obtém o resultado, vê que você foi mal e começa a analisar. Aquele dia que eu saí, será que eu deveria de fato ter saído? Será que eu não poderia ter esperado para sair, ainda que tenha sido um dia legal? Será que eu não poderia deixar para ter feito isso depois da prova? Será que aquela circunstância que ocorreu no dia da prova eu não poderia ter previsto? Eu tive um caso prático em relação a isso. Foi o seguinte, eu fui fazer a prova e tinha muito barulho. Do lado da escola que eu fiz, estava rolando um som, tinha um bar do lado da escola e estava rolando um som muito alto. Não sei se era festa no bar, eu não sei o que era, mas estava rolando uma música muito alta e isso me desconcentrou. Eu poderia ter previsto isso, né, pessoal? Mas, enfim, qual que é o meu costume? Estou até aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Eu costumo estudar com isso aqui e com... tem até o outro aqui, ó. E tenho esse aqui, né? Então, geralmente eu estudo... É assim que eu estudo, certo? Geralmente é assim. Então, voltando aqui... pode deixar aqui. Geralmente eu estudo num ambiente silencioso, certo? E quando eu cheguei lá na prova, aquela música me atrapalhou. E eu não tive condições ali de obter um resultado satisfatório. Aquilo estava me incomodando. Então, era algo que eu poderia prever. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu vou lá e estudo no ambiente, né? Num som ambiente. Eu estudo com, né? Quando eu vou estudar forte mesmo e tal, me concentro, estudo com aqueles equipamentos que eu falei, mas eu também faço alternância. Tem momentos que eu estudo com som ambiente, seja o barulho que tiver, para que isso não me afete numa próxima prova, tá? Então você tem que fazer perguntas, se questionar. Será que a minha preparação foi adequada? Será que eu poderia prever as questões que caíram, né? Será que eu tinha condições de saber mais ou menos os assuntos que iam ser cobrados? São esses tipos de questionamento que nós temos que fazer quando a gente vem fazer uma autocrítica minuciosa em todos os detalhes que cercaram aquele concurso, que cercaram a nossa preparação, tá ok? Valeu, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês sobre autocrítica, que foi a nossa segunda lição que a gente pode tirar aí de algumas reprovações, tá? Semana que vem eu volto com outro vídeo para continuar a série aí de reprovações e as lições que a gente pode tirar. E lembrando que essa série tem 5 vídeos, certo? Estamos hoje no segundo vídeo, semana que vem faço outro vídeo e vamos aí, né? Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham se identificado, principalmente aí dentro de algumas dessas situações que eu falei. Agradeço de coração a audiência aí, as pessoas que estão assistindo e espero que isso que eu falei sirva para você para alguma coisa, beleza? Lembrando que nós somos o Parola Certa e estamos juntos com você na busca pela aprovação. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. In the great outdoors, forever free.